hoje nós vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. E hoje a mensagem tem como título A Mente, um campo de batalha. Eu desde que me lembro que quando nós ligamos a televisão e está a dar ou vai começar a dar um telejornal, raras são as vezes em que decorrem notícias que são agradáveis aos nossos ouvidos. Nós ligamos um telejornal e acho que cada vez mais o telejornal se passa com notícias desagradáveis, com guerras, com batalhas, com conflitos, com desentendimentos. Essas guerras, essas batalhas causam danos na vida das pessoas que são diretamente afetadas por essas guerras, por esses conflitos e pelas pessoas que também rodeiam. Mas há uma batalha, que é uma batalha espiritual, que tem muito mais poder e que causa muito mais danos do que uma batalha física. E a mente é um campo de batalha. A mente é um local onde diariamente existe uma batalha, da qual nós somos, quer queiramos ou não, participantes, e que depende de nós vencer ou não essa batalha. E pela Bíblia, nós também certamente que nos podemos relembrar que existem passagens na Bíblia em que são relatadas guerras e conflitos que aconteceram há muitos anos atrás. Portanto, as batalhas e os conflitos não são de agora, sempre existiram. Provavelmente cada vez existem mais, isso também está escrito na Palavra de Deus, é outro tema para outra mensagem, o fim dos tempos. E cada vez nós vamos ouvir mais de guerras, de conflitos, de inimizades. Mas sempre existiu, desde o princípio dos tempos, sempre existiu batalhas. Mas a batalha da mente é que decide o rumo que a nossa vida vai tomar. E por isso é que é importante nós aprendermos pela Palavra de Deus o que é que existe na nossa mente e como é que nós podemos sair vitoriosos dessa batalha. E vamos começar por abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui Deus nos alerta e nos informa que a nossa luta, quando alguma coisa não está bem na nossa vida, ou mesmo não estando bem no nosso dia-a-dia, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas que são feitas de carne, de matéria. A nossa luta é no mundo espiritual, é contra as hostes espirituais da maldade, que se encontram onde? Nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é física, a luta do homem não deve ser física, não deve ser corpo a corpo, não deve ser para magoar o corpo, para trazer dano ao corpo, mas sim é uma luta espiritual. Deus aqui nos adverte que a nossa luta é espiritual e existe nos lugares celestiais. Vamos abrir um pouco mais atrás em 2 de Coríntios capítulo 10. 2 aos Coríntios capítulo 10. E nós vamos ler o versículo, eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura na vossa Bíblia, o versículo 4 e o versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, mais uma vez, nós vemos a confirmação daquilo que Deus nos adverte, que as armas da nossa milícia, ou seja, as armas que nós podemos usar contra uma guerra espiritual, elas não são armas carnais, não são matéria, não há algo que nós podemos agarrar, mas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As fortalezas que são erguidas na nossa vida são espirituais. E diz que nós temos armas poderosas em Deus, que Deus nos dá essas armas com poder para destruir essas fortalezas. E o que é que acontece com essas armas espirituais que têm poder para destruir essas fortalezas? Diz que destrói os conselhos, ou seja, destrói
os pensamentos negativos, destrói os pensamentos que são contrários à vontade de Deus e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então as armas espirituais que Deus nos dá são poderosas para destruir fortalezas que são levantadas, que são erguidas, que são construídas na nossa mente e que nos afastam, mesmo sem nós nos apercebermos, aos poucos nos afastam dos caminhos de Deus. Então a nossa mente é um campo de batalha e na nossa mente existem pensamentos que são positivos ou negativos, que são contra ou a favor da palavra de Deus e que depende de nós permitir ou não que esses pensamentos tomem conta da nossa vida. Então, não é a nossa mente que comanda o nosso corpo, mas somos nós, é o nosso coração, é a nossa vontade própria que comanda a nossa vida. Então nós por vezes, as pessoas são levadas a atos que não são a favor, não são de acordo com a vontade de Deus. Porquê? Porque permitem que seja alojado na sua mente pensamentos negativos, pensamentos de destruição. A pessoa, por falta de conhecimento ou não destrói esses pensamentos negativos e esses pensamentos tomam conta da sua própria vontade. Então é muito importante nós termos a consciência dos pensamentos que nós permitimos que sejam alojados na nossa mente. Porque se nós permitirmos que sejam pensamentos negativos a serem alojados na nossa mente, mais cedo ou mais tarde esses pensamentos tomam conta da nossa própria vontade. Pensamentos de que nós não somos bons nisto e naquilo, pensamentos que, passa a expressão, nós não prestamos para nada, pensamentos de que nós não somos capazes de vencer, pensamentos de que nós não conseguimos alcançar nada na vida, pensamentos de que não somos bons pais, pensamentos de que não somos bom esposo ou bom marido, pensamentos que são contrários à vontade de Deus. E que se nós permitirmos que eles continuamente, dia após dia, tomem conta da nossa mente, eles vão começar a traçar um caminho na nossa vida que é contrário à vontade de Deus e que pode levar a pessoa à destruição. Nomeadamente, eu recordo-vos as pessoas que cometem o suicídio. Eu, por vezes, quando ouço essas notícias, eu penso para mim mesma, mas depois consigo logo de imediato encontrar a resposta. Eu pergunto a mim mesma como é que é possível uma pessoa alcançar tal limite de desespero que é capaz de pôr termo à sua própria vida. E a resposta é porque permite que na sua mente sejam alojados pensamentos negativos. Eu não presto para nada, eu não consigo fazer isto, o que é que eu ando cá a fazer nesta terra, porque a minha esposa não gosta de mim, os meus filhos também não. Tudo isso é mentira. E a mentira vem do diabo, que é o nosso inimigo número 1. O diabo está escrito na palavra de Deus, nós não precisamos ir lá porque nós já conhecemos esse versículo. Diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Roubar, matar e destruir. Esse é o intuito do diabo aqui na terra. É roubar, matar e destruir. Roubar as pessoas de Deus. Matar as pessoas, seja espiritualmente, seja fisicamente. Se conseguir matar espiritualmente, é metade do caminho para que as pessoas se matem fisicamente. Ele veio para destruir, ele não veio para fazer mais nada senão estas 3 coisas. E onde é que ele fala? Fisicamente? Não, ele fala à nossa mente. Ele coloca pensamentos da sua vontade na nossa mente e que são contrários à vontade de Deus. Ele começa a segredar que a pessoa não é boa, que a pessoa não presta, que a pessoa não é capaz, que ninguém gosta dela, que não vai conseguir vencer, o que é que andas aqui a fazer nesta terra? Tal forma que a pessoa é consumida diariamente por aqueles pensamentos e esquece tudo o que está à sua volta. E tal forma aqueles pensamentos consomem essa pessoa que essa pessoa entra num desespero. E o diabo consegue aquilo que é matar fisicamente essa pessoa. E se essa pessoa comete o suicídio é contra a vontade de Deus. Essa pessoa jamais estará com Deus. E é isso que o diabo quer. O diabo quer nos afastar da palavra de Deus. O diabo, a partir do momento em que ele consiga nos afastar da palavra de Deus, aos poucos ele consegue nos afastar da verdade. E a nossa mente começa a ser um ninho de mentiras que ele transmite e que nós acabamos por acreditar nessas mentiras, porque quanto mais afastados estamos da palavra de Deus, mais nos esquecemos dela e mais ouvidos damos ao diabo.
isso começa a tomar conta da nossa vida e a nossa vida começa a ter um rumo de acordo com aquilo que a nossa cabeça está a pensar, em vez de ter um rumo de acordo com aquilo que o nosso coração deveria estar cheio, que é da palavra de Deus. Então, nós devemos ter atenção diariamente aos pensamentos que deixamos alojar na nossa mente. Termos consciência daquilo que nós estamos a pensar. E se é algo que é contra a vontade de Deus, se é algo que nos pode destruir, se é algo que nos pode aborrecer, se é algo que nos leva a desanimar, que nos leva a desistir, vamos nos encher da palavra de Deus. Porque se nós nos enchermos da palavra de Deus, esses pensamentos rapidamente, eles vão-se embora da nossa mente. E se nós não conseguirmos, só lendo a Bíblia, fazer com que desapareçam esses pensamentos da nossa cabeça, uso o exemplo que a pastora deu aqui há dias. Falamos em alta voz a palavra de Deus. Gritemos em alta voz a palavra de Deus para nós mesmos e também para o diabo ouvir, em como nós nos estamos a alimentar da palavra de Deus, e é nessa palavra que nós vamos acreditar e vamos encher o nosso coração. O meu conselho é: recuse-se a que o diabo faça um ninho de mentira na sua cabeça. Mas aproxime-se mais de Deus. Leia mais a palavra de Deus, encha mais o seu coração. E se o telejornal, aquilo é só guerras, é só conflitos, é só coisas que até nos deprimem, até nos deixam tristes, então desliga a televisão. Aproveita esse tempo para falar com a sua família, para estar com a sua família, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir um louvor. Nós temos que ter cada vez mais cuidado com aquilo que nós permitimos aos nossos ouvidos ouvirem e a nossa mente se encher. Amém? Então, em resumo, nós vivemos diariamente uma guerra mental. O mundo vive uma guerra carnal, mas nós já vimos pela palavra de Deus que a nossa guerra não é carnal, mas a nossa guerra é espiritual. Mas Deus também diz que nos dá poder para vencer essa guerra espiritual. E o nosso inimigo número 1 é Satanás. Ele é o nosso inimigo número 1, e se nós temos que lutar contra alguém, é contra ele, contra os seus principados, contra as suas potestades, que nós temos que lutar. E a nossa mente é como um campo de batalha entre Deus e o diabo. Deus quer que a nossa mente pense pensamentos bons, pensamentos agradáveis, pensamentos de louvor. E o diabo quer que a nossa mente esteja infectada com pensamentos de destruição, com pensamentos de inimizades, com pensamentos de conflitos. E ele trabalha, assim como Deus trabalha diariamente a nosso favor, tem os seus anjos a trabalhar diariamente a nosso favor para nos proteger, para nos guardar, assim o diabo também tem os seus enviados, os seus mensageiros a trabalhar contra os filhos de Deus, para os tentar destruir. E a solução é nós nos fortalecermos cada vez mais em Deus. E a Bíblia, ela está cheia de conselhos e de pensamentos maravilhosos para nós meditarmos. Nós hoje vamos só ler alguns, mas sempre que a nossa mente tiver a pensar aquilo que é incorreto, aquilo que nos traz tristeza, que nos traz agonia, agarremos na palavra de Deus. Se não temos uma Bíblia à mão, lembremos-nos certamente que pelo menos um versículo a gente se consegue lembrar. E se na altura até não nos lembramos de nenhum versículo, lembremos das coisas boas que Deus já tem feito na nossa vida, porque certamente essas ficam gravadas na nossa vida e no nosso coração e são um exemplo em como Deus luta e está connosco em todos os dias. Vamos abrir no Salmo 3. Salmo 3, versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, Deus é um escudo na nossa vida. O que é que faz um escudo? Um escudo é uma proteção. Então, Deus é nossa proteção. No momento da batalha, no momento do conflito, Deus é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Diz que Deus é ainda a nossa glória e é o que exalta a nossa cabeça. Ou seja, é aquele que pela sua palavra consegue trazer pensamentos positivos à nossa mente. Então é na palavra de Deus que nós devemos buscar esses pensamentos positivos. Um pouco mais à frente, Salmo 143. Aqui neste capítulo vamos ler alguns versículos. Salmo 143, versículo 5.
Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Então a palavra de Deus nos faz lembrar os bons tempos, nos faz lembrar aquilo de bom que Deus tem feito na nossa vida. Ou seja, tudo de bom, porque Deus é bom, portanto só pode fazer coisas boas na nossa vida e nos dar coisas boas. Então Deus diz que medito na obra das tuas mãos. Era o que eu dizia há pouco. Se nós no momento não nos lembramos por qualquer motivo de nenhum versículo, meditemos nas obras boas de Deus, naquilo que Ele já fez de bom na nossa vida. Versículo 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Se não sabemos mais o que fazer, se não sabemos mais o que dizer, se a nossa mente está tão cheia de pensamentos negativos que até já começa a trazer agonia e desespero para nós, louvemos a Deus. Se não sabemos mais o que fazer, louvemos a Deus. Se não nos lembramos de nenhum versículo, deixe sair as palavras da sua boca. Aquilo que está no seu coração vai sair da sua boca e certamente que vão sair louvores a Deus e você vai se conseguir libertar desses pensamentos. Versículo 7. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova. Seja humilde diante de Deus. Se não consegue vencer sozinho, peça ajuda a Deus. Deus tem sempre a sua mão estendida para nos ajudar. Nós não somos super mulher ou super homem. Isso faz parte dos livros de histórias infantis. E Deus tem a sua mão estendida para nos ajudar. Então, se nós já achamos que não somos capazes, que já perdemos as nossas forças, que já não conseguimos nem nos lembramos de mais nada para fazer, peçamos ajuda a Deus. Peçamos a Deus para nos ajudar a ter os nossos braços erguidos, para o louvar, para o adorar e pedir ajuda, porque certamente que Deus tem a sua mão estendida para nos ajudar. Versículo 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. O salmista aqui faz referência à comunhão com Deus, também importante para que a nossa mente ela esteja renovada e não tenha lugar a lixo, a mentira, a pensamentos de desânimo, mas que a nossa mente possa pensar o mesmo que Deus pensa de nós próprios. A nossa mente possa pensar nas promessas de Deus, na vontade de Deus. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Buscar a sabedoria de Deus, buscar o conhecimento de Deus, buscar a vontade de Deus. Ajuda-nos também a sermos livres dessas mentiras e termos a nossa mente limpa para servir a Deus, para pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo e naquilo que é agradável. Vamos agora abrir em 1 de João, capítulo 4. É quase o último livro da Bíblia. 1 de João, capítulo 4. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Veja quão maravilhoso este versículo nos transmite que Deus nos ama. Diz-nos que Deus é amor e que Deus nos ama. Então é bom nós termos gravado no nosso coração e nos lembrarmos na nossa mente que Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama todos os dias, chova ou faça sol. Portemo-nos bem, portemo-nos menos bem, o amor de Deus é imutável. Ele é verdadeiro, Ele é justo e Ele nos ama como nós somos. Recebe-nos como nós somos. É certo que quando nós falhamos, nós também devemos ter a consciência de sermos humildes diante de Deus e nos arrependermos da nossa atitude errada. Mas isso não vai mudar o amor que Deus tem por mim e por si. Lembre-se que antes mesmo de eu e você existirmos, Deus já tinha pensado em nós. Tinha pensado assim, daqui a uns anos vai nascer a Catarina, eu vou enviar o meu filho por ela. Daqui a uns anos vai nascer a irmã Olinda, o irmão Carlos, pastora Bela, pastora Paula, cada um de nós.
eu vou enviar o meu filho por cada um deles. Deus nos amou antes mesmo de eu e você existirmos. Lembre-se desse amor. Se não tem mais nada, se não consegue se lembrar de mais nada, renova a sua mente, lembrando-se do amor que Deus tem por mim e por si. E para terminar, vamos ler Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus nos dá um conselho. Ele diz, olha, não te conformes com este mundo. Não vivas como o mundo vive. Não permitas que os meios sociais, a comunicação social, o vizinho, o colega de trabalho, encha a tua cabeça, encha a tua vida de problemas, de conflitos, de coisas que são contrárias à minha vontade. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, renova a tua mente com a minha palavra. Esvazia a tua mente de tudo o que é lixo e constrói um ninho saudável. Constrói muros saudáveis. Constrói fortalezas de acordo com a minha vontade. E porque é que Deus quer? Deus é tão bom que tudo aquilo que Ele nos pede é para o nosso próprio benefício. Mesmo que nos custe, mesmo que nós achemos estranho aquilo que Deus nos pede, no fim é sempre para o nosso benefício. Veja o que Deus diz. Depois de nós transformarmos a nossa mente, de nós renovarmos o entendimento, para que é que Deus quer que nós façamos desta forma? Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, conselho de Deus para nós nesta noite. Renovarmos diariamente a nossa mente com a palavra de Deus. Não permitindo que o diabo coloque lá um ninho de mentiras na nossa mente. Porque esse ninho, mais cedo ou mais tarde, vai começar a abafar a palavra de Deus. Mas construir pensamentos bons, pensamentos agradáveis, pensamentos de louvor. Amém? Deus vos abençoe. Então abram a Bíblia em Miqueias, capítulo 6, é na página 895. E versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Verei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Ora, o que é que o Senhor pede de nós? Pratiquemos a justiça, amemos a beneficência, isto é, que nós tenhamos gosto em dar, neste caso para a obra de Deus, e ter um coração humilde. E nós temos estas características, temos estes atributos. Amém, irmãos? Por isso vamos trazer as nossas dádivas e vamos semear na casa do Senhor, sabendo que Deus também nos vai recompensar. Preparemos então as nossas ofertas. Amém? Os irmãos repitam comigo.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, uma coisa peço a Ti, uma coisa peço a que Ti, não me dês que não me dês nem fartura, nem fartura, nem pobreza. nem pobreza. Mas mantém-me, Senhor, Mas mantém-me, Senhor, com a porção com a que porção me tens acostumado, que me tens acostumado, para que eu te dê glória para que eu te dê glória e nunca seja e envergonhado. nunca seja envergonhado. Ajuda-me também, Senhor, Ajuda-me também, Senhor, a praticar a praticar a justiça. a justiça. Ajuda-me, ó Deus, Ajuda-me, ó Deus, que eu possa ter para sempre que eu possa um ter coração sempre disposto coração disposto para abençoar. para abençoar. E ajuda-me, E Deus, ajuda-me, a ter um Deus, coração a ter um coração sempre humilde sempre diante de humilde Ti. diante Te dou graças, Senhor, Eu te dou graças. porque creio no meu coração Eu creio no e meu declaro com a coração. minha boca Eu declaro com a minha que a boca minha que oração, a minha oração ela se concretizará em o nome de Jesus em nome de Cristo. Jesus Cristo. Amém Amém. e amém. Os irmãos já pensaram que se vocês tiverem sempre aquilo que vocês têm hoje, devemos dar graças a Deus. Amém. Não precisamos ser muito ricos, irmãos. A gente gostava de ter muitos bens, mas se calhar não nos vão fazer tão felizes assim. Então vamos dar graças a Deus por aquilo que já temos. Amém. E se Deus sempre nos abençoar e nos manter com essa porção, como diz a sua palavra, porque eu declarei um versículo bíblico, que nós não devemos pedir ao Senhor nem riqueza nem pobreza, mas pedir-lhe a Ele que nos dê o sustento de cada dia. A porção, como diz a Bíblia. E nós demos graças ao Senhor porque Ele nos tem dado essa porção e não nos tem faltado. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolte as ondas, querendo te afundar. Sempre está de mão estendida para te ajudar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Salva de palmas para o Elmano, está connosco no saxofone.